Amém. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Lucas. E eu quero com isso já desafiar você e convocá-lo para você ouvir a mensagem de hoje de manhã do culto, quando o pastor Ricardo trouxe uma palavra em Lucas capítulo 24, e nós decidimos falar juntos no mesmo capítulo hoje, até para vocês que trabalham nos grupos familiares, utilizarem esse texto com toda e maior habilidade e profundidade possível. Abrem em Lucas, eu vou começar em Lucas capítulo 24, no versículo 30, porque nós estamos aqui com a celebração da ceia do Senhor. Ao meu lado aqui está a mesa posta, e a mesa posta significa o partir do pão e o beber do cálice. Eu quero que você observe o versículo 30, vamos mergulhar nisto agora. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo o partido, lhes deu. Então, olha que há um então aí, quando há um então, algo especial vai acontecer. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. No partir do pão, lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, versículo 30 e 31. Agora, eu quero que você vá para o versículo 35. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho. Eu quero que você observe a expressão acontecera no caminho. Eu normalmente risco minha Bíblia e eu coloquei um marcador em cima da palavra acontecera no caminho, para dizer a você que viver com Cristo é uma caminhada, e como fora por eles reconhecido no partir do pão, o caminhar com Jesus é um caminhar no partir do pão. Depois eu vou ler outros textos, mas eu quero que você caminhe comigo numa realidade desse texto ligado à celebração da ceia, com o seguinte tema: curados no partir do pão. Escreva no seu coração isto: curados no partir do pão. Curados a partir do partir do pão. Deus quer me curar, Deus quer nos curar, Deus quer curar você, Deus quer curar a sua família, Deus quer fazer isso que o texto diz: abriram-se os olhos. Nós temos que pedir que o Senhor faça abrir os nossos olhos, como diz no versículo 31, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Nós queremos ver Jesus, reconhecer Jesus. Nós não podemos deixar que a celebração da ceia seja só um ato ritual. Não, é uma presença, é um abrir de olhos. Participar da ceia corretamente com Jesus presidindo, com Jesus nos hospedando, é um abrir de olhos. E a Bíblia diz que ele abençoou e partiu o pão, e se lhe abriram os olhos, e ele foi reconhecido. Queridos, é muito importante quando a gente lê a Bíblia e a gente deixa que a palavra de Deus vai tocando o nosso coração. Esse texto todo, para mim, é um dos textos mais ricos e mais belos de toda a Bíblia. Talvez seja um dos textos que eu mais preguei, porque eu acho impressionante tudo isso que acontece quando Jesus caminha com os discípulos ali de Emaús. Sabe por quê? Eu vejo eles se distanciando, eles estão longe daquilo que é o plano. E é interessante que aparece uma expressão no versículo 18, diz assim: as ocorrências destes últimos dias. Dá uma olhadinha nesse texto. Ignoras
as ocorrências desses últimos dias. Então pegue só essa frase, ocorrências destes últimos dias. Veja como é contemporâneo isso. Esse texto está dizendo, vocês estão ignorando as ocorrências desses últimos dias. Como é que você está enfrentando as ocorrências desses últimos dias? Eu quero fazer uma transposição e pegar esse texto para nós hoje. Veja, esse texto vai falar do partir do pão. Hoje temos o partir do pão. Eu quero falar um pouco que nós estamos vivendo o que pode ser chamado ocorrências destes últimos dias. Todos estão atentos com as ocorrências desses últimos dias. Esses últimos 2 meses, para falar a verdade, os últimos 3 meses, são os meses mais enigmáticos que nós passamos em nossas vidas. Todos nós, que já tivemos todas as experiências, não importa a idade que você tenha, você sabe que nós estamos vivendo nos dias mais enigmáticos do mundo. É a hora mais difícil de procurar respostas. Eu estava numa live esses dias e as pessoas perguntaram quais são as respostas. Eu disse, como que eu posso dizer quais são as respostas se eu não sei nem quais são as perguntas? Quais são as perguntas? Gente, olha o que eu vou dizer para vocês. As coisas mudaram tanto que até as perguntas mudaram. E as perguntas estão tão cheias de dúvidas que as pessoas não estão sabendo nem o que perguntar. Você já pensou isso? Albert Einstein disse, se vocês querem novas respostas, vocês precisam fazer novas perguntas. E ele disse, é uma ignorância querer respostas diferentes usando as mesmas perguntas. Então nós precisamos dizer com você o seguinte, o mundo está mudando tanto. As coisas estão acontecendo tão rapidamente. Alguém já disse que não estamos vivendo mais uma época de mudança, mas uma mudança de época. Eu tenho certeza e convicção que tudo mudou e tudo está mudando e tudo ainda vai mudar. E o problema, se você perguntar o que está mudando, a gente não sabe bem o que está mudando. Então o fato é o seguinte, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, o que fazer aqui e agora, nas ocorrências destes últimos dias. Não podemos ignorar que algo está acontecendo, mas é nestes tempos de ocorrências, nesse tempo como esses discípulos de Emaús estavam assustados e perplexos, carregados de dúvidas, preocupados, andando pelo caminho, e a Bíblia diz que a coisa foi tão séria que eles estavam não conversando, o texto diz que eles estavam conversando e discutindo. Interessante que o que é que vocês, Jesus perguntou a eles, no versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Veja que era conversa e discussão, a respeito do quê? Das ocorrências. Quais ocorrências? Ocorrências destes últimos dias. Versículo 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele está querendo dizer, você não vê o jornal? Você não vê as notícias? Você não soube o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Ninguém ficou sem saber o que aconteceu. A notícia foi geral para todos, atingiu a todos. Você é o único que não sabe. Então, basicamente, eles estão falando das ocorrências desses últimos dias. Ninguém há que não esteja consciente das ocorrências dos últimos dias. Você conversa com as crianças, eles sabem o que está acontecendo. Todos sabem o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Interessante que ninguém tem uma resposta muito clara, mas todos sabem que há alguma coisa que está acontecendo nesses últimos dias. Eu não quero dar ênfase no problema, não. Eu quero dar ênfase na solução. Eu quero dar ênfase no fato de que Jesus vem ao nosso encontro nas ocorrências
desses últimos dias. Eu quero dizer nesta noite que eu e você, e nós como igreja, somos chamados a sentar à mesa do Senhor, em que Jesus é o hospedeiro desta mesa. Ele preside a mesa. Para, diante das ocorrências dos últimos dias, Ele quer partir o pão. É diante das ocorrências dos últimos dias e nas ocorrências desses últimos dias que o pão será partido e o cálice será oferecido. É neste momento que nós precisamos que aconteça o que aconteceu ali em Emaús para mudar a nossa trajetória, para mudar e nos dar novos caminhos, para realizar novos começos, para operar no coração nosso e na nossa visão uma ruptura de valores, para que nós não estejamos distanciando, por causa das ocorrências dos últimos dias, do projeto de Deus em Jerusalém. E hoje eu vi uma mensagem tão tremenda do pastor Ricardo perguntando o seguinte: vamos ficar em Emaús? Vamos para Emaús? Queremos estar em Emaús? E é uma pergunta interessante: você quer ficar em Emaús ou quer ficar em Jerusalém? E é interessante que os discípulos disseram para Jesus, que eles não sabiam que era Jesus: fica conosco em Emaús. Mas Jesus tinha outro projeto para eles, sabe qual é? Fica comigo em Jerusalém, porque algo vai acontecer lá, e vocês não podem perder o que vai acontecer. Um novo começo vai acontecer. É maravilhoso quando a ceia do Senhor, ela nos prepara para o novo de Deus. E esta noite eu quero dizer para você que vamos fazer da ceia desta noite a marca de um novo começo, de um novo tempo. Assim como o partir do pão para aqueles dois discípulos em Emaús foi o início de um novo tempo. Deixe que esta noite, na celebração da ceia, seja o início de um novo tempo. Eles foram curados, a visão deles foi curada, eles puderam ver o ressuscitado, eles puderam perceber a presença, e eles mudaram o coração, eles mudaram a consciência, eles mudaram a mentalidade, eles mudaram a prontidão, eles mudaram a velocidade, eles agiram e eles correram para Jerusalém. A Bíblia diz: voltaram para Jerusalém. A linguagem deles mudou, o conteúdo deles mudou. Na caminhada, eles vieram falando sobre os acontecimentos dos últimos dias e discutindo. Quando eles voltaram em júbilo, em alegria e plenitude, falando de Cristo, falando não do problema, mas falando da solução, não falando das ocorrências, mas falando dele, falando do Senhor do universo, falando da vida que iria mudar toda a história de um tempo para um novo nível de consciência, para um novo tempo no mundo que surgia. Nós estamos vivendo hoje de novo diante de ocorrências destes últimos dias. Cada semana ocorrências diferentes, tanto que as pessoas não sabem quais serão as ocorrências da próxima semana. Mas o fato que nós podemos, no meio das ocorrências do tempo, sentar com o Senhor Jesus e deixar que Ele parta o pão, nos dê o cálice, e Ele pode abrir os nossos olhos para que nós vejamos.
e a gente volte correndo para o projeto, para o propósito, porque ali onde vai acontecer algo, o Espírito Santo se derramará poderosamente. Gente, olhar para esse texto é se maravilhar com curados no partir do pão. Deixe-me dar algumas ideias que eu vejo aqui nesse texto. O texto fala o seguinte: versículo 14, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 13 diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho. Estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 1h30 de viagem. Eles estavam indo, eles estavam no caminho, preste atenção, no caminho. Versículo 14, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E aí eu criei uma ideia aqui. Porque Jesus faz uma pergunta. No versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Olha a pergunta: qual é a sua preocupação? Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Sabe o que o texto diz? Eles pararam entristecidos. Olha a diferença. Indo para Emaús, entristecidos. Voltando para Jerusalém, depois do partir do pão, eles estavam eufóricos. Eles estavam com o coração cheio. É impressionante. Eles estavam tão cheios de alegria, admirados, exuberantes. Algo aconteceu. Vamos voltar aqui nesse texto. Preocupados. E eu tenho a seguinte ideia. Se você quiser, escreva isso agora. Preocupados no caminho ou aprendendo na caminhada? Você tem que tomar uma decisão agora. Preste atenção. Ou preocupados no caminho ou aprendendo na caminhada. Gente, o grande problema nosso é se nós não percebermos a presença de Jesus Cristo na nossa caminhada, em vez de nós aprendermos, nós vamos estar entristecidos, indo para o lado errado, tendo a emoção errada, tendo a atitude errada, tendo a visão errada, tendo a perspectiva errada, sofrendo inutilmente, causando mais males para nós do que bem, porque estamos caminhando preocupados com as ocorrências, quando deveríamos, no meio das ocorrências, estar caminhando na caminhada com Jesus e aprendendo. Eu me lembro de uma frase que nós ouvimos aqui neste púlpito de Raul Justiniano. Ele diz que o mundo, o ser humano, o mundo, ele ganha ou perde, ganha ou perde, ganha ou perde. A vida é ganhar ou perder. Mas ele disse, o crente não. O crente ou ganha ou aprende. Ou ganha ou aprende. Eu quero usar isto agora para você compreender isto. Preocupados no caminho ou aprendendo na caminhada. Eu gostaria de dizer a você que não há coisa melhor da vida do que aprender na caminhada e aprender com quem
nós temos que aprender com Jesus. E nessa caminhada Jesus foi ensinando a eles e usou uma pedagogia maravilhosa, a pedagogia da escuta, a pedagogia do diálogo, a pedagogia da pergunta, a pedagogia do respeito ao valor do outro, a pedagogia da presença, mas também a pedagogia da ausência, porque eles saem e eles sabem que aprenderam algo e mudou algo na vida deles para sempre. A pedagogia da decisão correta. Veja o que diz o texto: e eles pararam tristes. Versículo 17, eles pararam entristecidos. Jesus para não só a eles, mas para a tristeza deles. E dá a eles o que depois você lê no versículo 41. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tem alguma coisa aqui para comer? Eles estavam tão alegres, mas tão eufóricos e tão explosivos, eles, aqueles dois e mais os outros discípulos, que eles falaram: o que é isso que aconteceu? Então grave essa palavra, em vez de preocupado no caminho, deixe Deus ensinar você em Cristo Jesus pelo Espírito na caminhada. Quando estou falando isso, estou dizendo a gente aprender a caminhar com Cristo no meio das lutas, das dificuldades, dos problemas. No meio dos acontecimentos desses últimos dias, o partir do pão é um lugar e um momento para nós aprendermos na caminhada. Aprendermos com quem? Aprendermos com Cristo. Aprendermos com a palavra, aprendermos com o seu Espírito. Aprendermos a ser igreja, de novo, sim, aprendermos a ser família em Deus, aprender a palavra, aprender a orar, aprender a ter comunhão com o Espírito Santo, aprender a adorar, aprender a fazer da nossa vida uma caminhada de vitória nas horas difíceis dos últimos acontecimentos. Isto que é fé, isto que é possibilidade. E Jesus está presente para fazê-lo, para caminhar conosco em nossas lutas, caminhar conosco em nossas perguntas, caminhar conosco na nossa falta de resposta e na nossa falta de pergunta. Mas é importante que você saiba, caminhando com Ele, Ele é a minha pergunta e Ele é a minha resposta. Ele é o ponto final. Ele é o ponto de exclamação da minha existência, da minha vida e da minha família. Ocorrências desses últimos dias é um fato, mas a presença de Jesus na caminhada é um fato mais real, mais verdadeiro e mais transformador. Uma outra ideia que eu quero colocar é o seguinte: como eu gosto de pensar isto, Jesus estava perguntando algo para eles, mas o versículo 14 diz: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Gente, sabe que eu acho que muitas vezes nós estamos com o caminhar errado, porque nós começamos a conversar demais sobre todas as coisas sucedidas. De vez em quando a gente enjoa das coisas sucedidas. Fizeram uma pesquisa recentemente e descobriram que as pessoas estão desligando as televisões porque não aguentam mais ouvir as mesmas coisas sucedidas. Se as TVs não acordarem, vão perder 70% da audiência. As pessoas estão cansadas das coisas sucedidas. Será que não dá para falar de outra coisa? Eu vou falar para vocês, as pessoas estão cansadas até dos pregadores, que não param de falar dos mesmos problemas. Estão cansados de ouvir mensagens, alguém já está mudando assim, vai para outro. Tem alguém que fala alguma coisa boa no meio de tudo isso?
Eu quero dizer para vocês que falar das coisas que estão acontecendo não é e não devia ser o nosso alvo, porque enquanto eles falavam das coisas sucedidas, eles estavam se afastando do propósito, afastando de Jerusalém. Olha como que eles mudaram. Versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Vocês já pensaram, eles chegaram correndo em Jerusalém. Demoraram para chegar em Emaús, mas não demoraram para chegar em Jerusalém, porque eles voltaram numa pressa violenta, sabe por quê? Eu preciso falar com eles, nós vamos ter que contar, nós temos que contar para os outros o que foi que aconteceu. Mais rápido, um encorajando o outro. Foi demais. No partir do pão, nós o reconhecemos, ele desapareceu. Eles estão empolgados. Enquanto eles falavam essas coisas, o que acontece? Alguém atravessa a parede. Jesus apareceu no meio deles. Você já imaginou a cara dos dois? É ele! Uau! Que presença! Que presença! Paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus foi buscar os dois lá. Vem aqui porque eu tenho uma reunião hoje com vocês. Nós vamos ter uma reunião de célula hoje à noite. Eu fico pensando que hora que é, porque lá já estava à noite. Eles tinham que voltar correndo, mais noite ainda. A reunião ia começar bem tarde. Que tal, hein, gente? Uma reunião, pastor, você que trabalha com célula, com uma célula dessa, com uma visita inesperada, que a gente sabe que sempre está presente, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E mesmo virtual agora. Mas o fato é que ele está ali. Eles falavam de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. E essa é uma ideia que está aqui forte no meu coração. Eles estavam descendo para Emaús falando destas coisas. Eles voltaram depois do partir do pão, falando dele, falando de Cristo. Então pegue essa ideia. A ideia é a seguinte: falando de coisas ou falando de Jesus? O que é que você anda falando? Nesta noite vamos ter a ceia. Senhor, abra os nossos olhos. Estou cansado de falar destas coisas ocorridas. Eu quero falar de Ti, de Cristo, falar do Senhor. Dá-me, Senhor, uma nova linguagem. Gente, esses dois, eu garanto que eles não pararam de falar do que aconteceu com eles, com Jesus, e a aula que ele deu. Você já pensou, os discípulos, o Pedro já deve ter cutucado o cara, fazer: fala mais, conta mais, diga mais. Como foi, que aula que ele deu? Ele começou no Gênesis, veio até o final de Malaquias, falando dele, fazendo uma aula de Bíblia, uma aula de cristologia, uma aula de hermenêutica bíblica. Que coisa, que aula! Nós podemos ter grandes professores de todo mundo. Eu tenho dado aula há quase 40 anos, mas eu vou dizer para vocês: ninguém teve uma aula no universo como esses dois discípulos. Uma aula com o ressuscitado, uma aula sobre Cristo. Estes homens não poderiam falar de outra coisa o resto da sua vida, a não ser falar dele. E que alegria falar de Cristo. Então eu quero colocar você nesse cheque,
dar um checkmate na sua vida agora. Falando de coisas ou falando de Cristo? Que Deus abra os nossos olhos. Que Deus cure o nosso coração. Que Deus mude a nossa linguagem. Que Deus mude a nossa capacidade de pensar. Que Deus faça ecoar em nós uma nova linguagem. Temos uma notícia do céu. O Espírito Santo quer que nós falemos de Cristo para a glória de Deus. E tem mais uma ideia que eu quero colocar. No versículo 17, Jesus faz um isto aqui. Então lhes perguntou Jesus: que é isto? Que é isso? Eu quero ficar só com essa palavra. Que é isso? Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso? Já pensou essa palavra? Não, que é isso? Porque aqui tem um isso, problema. Tem o isso de Emaús. Mas tem um outro isso, ou isto, lá em Jerusalém. O lugar, Jesus diz, ficar em Jerusalém. Lá vocês vão ser cheios do poder. O seu lugar não é Emaús. Eu disse para vocês, Jerusalém. Porque lá vai acontecer isto, que foi dito pelo profeta Joel. Tanto que Pedro, quando pega a palavra em Atos, capítulo 2... no versículo 16 assim: mas isto é o que foi dito por intermédio de Joel. Eu estava nos Estados Unidos, num encontro de avivamento em Pensacola, né? Uma das igrejas mais cheias do Espírito Santo que eu vi, uma igreja Assembleia de Deus. Eu tive que ficar 6 horas na fila para entrar numa noite de oração. Eu perguntei quanto que é que fica na fila por culto de domingo. Ele disse: você tem que chegar no sábado, passar o dia e a noite, para poder arrumar um lugar para entrar na igreja. Aí eu perguntei: e os membros da igreja? Eles têm uma senha, porque senão eles não entram na igreja, tanto visitante que tem. Vem gente do mundo inteiro. Eu fui na livraria e comprei um boné, até hoje tem esse boné, quase que eu trouxe hoje. Está em inglês assim: isto é aquilo. Isto é aquilo. Joel, Pedro está dizendo assim: isto é aquilo. Isto é aquilo. Jesus pergunta para os 2 discípulos: o que é isso? E Pedro fala depois: tem outro isto aqui. Isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que eu derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu creio que uma coisa é você falar dos acontecimentos, é um isto. Ou você dizer: Senhor, eu quero isto de Atos. Os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo. Algo aconteceu. Eu quero que nesta noite nós participemos da ceia, dizendo: Senhor, encha-nos do teu Espírito. Abra nossos olhos para estar aberto e disponível ao derramar do teu Espírito Santo sobre a igreja. Que nosso foco não esteja nas ocorrências desses dias,
mas na ocorrência do teu coração, o que o Senhor quer fazer nesta geração antes da volta de Cristo. Abra nossos olhos, porque acontecerá isto: derramarei o meu espírito. Pedro pregou e disse: isto é para vós e para os vossos filhos e para todos quanto o nosso Senhor, nosso Deus, chamar. Eu quero nesta hora convidar você a fechar os olhos e dizer: Senhor, toca meu coração, toca a minha mente, toca a minha vida, toca o meu ser, toca a minha existência. Me muda, Senhor. Feche os seus olhos. Eu vou pedir ao pastor Valdemar que nos venha ministrar a ceia. Enquanto eu oro agora, e peço que a glória de Deus venha sobre o seu lar, caia todas as escamas, nós tenhamos a visão de que não devemos permanecer em Emaús. Jesus nos convida a Jerusalém, porque é ali que está a promessa de um novo tempo e de um novo começo. Essa é uma metáfora para nós nesses dias, dizendo: vamos voltar para Cristo, vamos voltar para o Espírito, vamos voltar para a palavra, vamos permitir que toda a nossa vida seja tocada pela majestade da glória do Senhor. No partir do pão eles foram curados. Pai, em nome de Jesus, toca teu povo. Em nome de Jesus, toca cada lar. Em nome de Jesus, cura nossas enfermidades, sara-nos para o louvor da tua glória, no nome glorioso e precioso de Cristo. Venha o teu Espírito sobre a igreja neste tempo, nesses dias, para a glória de Cristo, o Cordeiro, crucificado, morto e ressuscitado, e que está à direita do Pai, diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pai, queremos aprender de Cristo, da tua palavra e do teu Espírito. Fortalece o teu povo, fortalece o teu povo, fortalece o teu povo, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diz amém e amém.